Olá pessoal, professor Lindinarte, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de matemática, tá ok? Então nessa aula nós vamos ver as inequações polinomiais do primeiro grau. Bom, inequação polinomial do primeiro grau, na variável x, é toda desigualdade que pode ser representada na forma ax mais b menor que zero, ou com as relações, né? Menor igual, maior, maior igual ou diferente, ok? Em que a e b são constantes reais com a diferente de zero. Então nós temos aí alguns exemplos. 2x mais 3 maior que 13, 3x menos 1 é maior ou igual a x mais 3, 2x sobre 3 mais 3 é menor ou igual a x sobre 2 menos 1. Então, esses são alguns exemplos de inequações polinomiais do primeiro grau. Como é que se dá a resolução? A resolução, gente, vai ter como base as propriedades das desigualdades. Nós vamos ver na sequência, certo? Bom, primeiro ponto. Adicionando ou subtraindo um mesmo número de ambos os membros, a desigualdade se mantém. Segundo ponto, multiplicando ou dividindo ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, a desigualdade se mantém. Terceiro ponto, multiplicando ou dividindo por um mesmo número negativo ambos os membros de uma desigualdade, do tipo maior, maior igual, menor ou igual, a desigualdade vai inverter o sentido, certo? Então vamos ver na prática a aplicação dessas propriedades para resolver uma inequação. Bom, vejamos os exemplos. Exemplo 1. Considerando como universo o conjunto dos números naturais, determinar o conjunto solução da inequação 5x menos 8 é menor do que 3x mais 12. Bom, gente, eu vou colocar aqui, na verdade, a mesma aplicação que nós fizemos na aula anterior, ou seja, o processo prático. Em resumo, que colocar no primeiro membro os termos que têm a incógnita, no segundo membro os termos que não têm. E nós vimos muito bem como é que se fazia isso. Os termos que estavam com sinal positivo, só passar para o outro lado com sinal negativo. O termo que estivesse multiplicando, passava para o outro lado dividindo, e vice-versa. Então, nós já fizemos isso quando estávamos estudando na aula anterior a resolução de equações. Aqui, na resolução das inequações, eu vou usar esse mesmo processo prático, certo? Então, vamos lá. Aí eu tenho 5x menos 8 é menor do que 3x mais 12. Bom, trazendo para o primeiro membro o termo 3x, ele está aqui positivo, veja que ele já aparece lá no primeiro membro, já com o sinalzinho negativo. Então ficou 5x menos 3x. Isso aqui vai ser menor. Aí, ó, no segundo membro eu já tenho o número 12, que é o chamado termo independente, ele mantém a posição. E o 8, que estava negativo, veio para o segundo membro, ele ficou agora positivo. Então agora eu tenho no segundo membro 12 mais 8. Aí eu vou reduzir esses termos em cada um dos membros. Bom, 5x menos 3x vai resultar em 2x. Sinal de menor, né? Sinal da desigualdade, menor. E 12 mais 8 é igual a 20. Então ficou 2x menor que 20. Para achar o valor do x, então x é menor que... Então, o 2 que estava multiplicando veio para cá dividir. Então ficou 20 dividido por 2, ou 20 sobre 2. Isso é equivalente a termos x igual, ou desculpem, x menor que, então, 20 dividido para 2, 10. Ok? Então, a inequação, ela sempre se apresenta neste formato, usando o sinal maior, menor, maior, igual, menor, igual, ou diferente. Então, nesse caso aqui,
x é menor que 10. Aí vamos lá, pede que nós determinássemos um conjunto de solução. Bom, como nós tínhamos aqui o universo, os números naturais, gente, e nós encontramos aqui, x é menor que 10, eu posso, no conjunto solução, indicar todos os elementos. Né? Por quê? Porque nesse caso aqui eu vou ter um conjunto finito. Então, quais são os números naturais que são menores que 10? Está aqui, o conjunto de solução vai ser igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou as chaves, certo? Então aqui, nesse caso, o conjunto universo eram os números naturais. Como eu obtive a inequação x menor que 10, foi possível você determinar todos os elementos que compõem o conjunto solução, certo? Então, em alguns casos, vocês poderão representar todos os elementos do conjunto solução, ok? Vamos ao próximo exemplo. 2. Resolver a inequação a seguir no universo R. Então, aqui, gente, já vou frisar, aqui nós vamos utilizar os números reais. Então, na hora que nós formos representar o conjunto de solução, vai ter uma pequena modificação, certo? Bom, vamos lá. Então, nós temos a inequação 5x sobre 4 mais 2 é maior ou igual a 3x sobre 2 menos 1. Como vai dar essa solução, gente? Olha, aqui nós temos uma inequação cujo alguns termos são frações. Aí vem aquele procedimento que nós já usamos na equação, ou seja, eu vou ter que eliminar os denominadores. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou determinar o MMC entre esses denominadores e vou multiplicar cada termo por esse mínimo múltiplo comum. Aqui, gente, até mesmo para dar uma alternativa, eu vou fazer um procedimento diferente do exemplo anterior. Talvez vocês possam achar mais fácil esse. Bom, o que acontece? Então, o MMC entre 4 e 2 é o número 4, certo? Se você fizer calcular MMC de 4 e 2, fazer a fatoração, você vai encontrar que o MMC é 4, certo? Então, esse 4 ele vai multiplicar esse termo, certo? Depois esse 4 vai multiplicar esse outro termo. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Mesma coisa. Eu vou multiplicar o 4 pelo numerador e vou dividir, certo? Vocês vão entender como fica fácil também. 4 vezes 5 vai ser 20, então seria 20x dividido para 4. Então, 4 vezes 5 vai dar 20, 20 dividido para 4 é 5. Então, aqui eu tenho 5x. Aí aqui, 4 vezes mais 2 é igual a mais 8. Certo? Vou repetir, multiplica o número pelo numerador e divide pelo denominador. 4 vezes 5 vai dar 20, 20 dividido para 4, 5x. E agora 4 vezes 2, então mais 8. Maior ou igual, vou fazer a mesma coisa aqui, vai ser 4 vezes 3x, então 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido para 2 vai dar 6x, certo? É só manter o x. 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido para 2, 6x. Agora 4 vezes o menos 1, certo? 4 vezes menos 1 é igual a menos 4, certo? Então, tentem fazer assim. Qualquer coisa, se achou mais fácil a outro procedimento, é só dar uma olhadinha. Vocês estão vendo que basicamente eu estou aplicando os mesmos procedimentos, certo? Então ficou agora o quê? 5x mais 8 é maior ou igual a 6x menos 4. Eu vou separar. Quem tem x, vou trazer para o primeiro membro. Quem não tem, vou jogar para o segundo. Então, fazendo esse procedimento, o 6x estava aqui positivo, veio para cá, então ele ficou agora 5x menos 6x, maior ou igual
o menos 4 já estava no segundo membro, o 8 estava positivo, passou para cá negativo, então ficou aqui, ó, segundo membro, menos 4, menos 8, certo? Vou reduzir aqui, ó, 5x menos 6x é igual a menos 1x, certo? Só que quando tem 1, não precisa colocar. Maior ou igual, então, ó, menos 4 menos 8, menos 12. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 4 menos 8, menos 12. Vejam que aqui, gente, ó, é onde entra aquela terceira propriedade das igualdades, certo? Se você multiplicar ambos os membros por um número negativo, o que é que acontece com o sinal da relação? Ela vai inverter. Aqui é necessário fazer isso, por quê? Porque eu tenho a variável acompanhada do sinal negativo, então eu tenho que multiplicar ambos os termos por menos 1, certo? Então, menos x vezes menos 1, aí o x, ó, ficou positivo, certo? Aí vejo que aqui, ó, inverti o sinal, ó, era maior ou igual, agora invertendo ficou menor ou igual. E aqui, ó, multiplicando menos 12 vezes menos 1, novamente, jogo de sinal, negativo com negativo, o 12 ficou positivo. Aí agora eu tenho o valor de x, ó. No caso, x, certo? Nessa inequação, x é menor ou igual a 12, certo? Bom, gente, por que eu falei nesse caso do conjunto dos números reais, o conjunto de solução ela é representada de uma outra maneira? Porque se você tem uma inequação aí, onde diz que x ele é menor ou igual a 12, naturalmente vai existir infinitos números que são ou que correspondem a essa relação, né? Ou seja, menor ou igual a 12. Então, nesse caso, gente, ó, o conveniente é você escrever o conjunto de solução na chamada linguagem simbólica. Então, vejam aqui, ó, S, conjunto de solução, é igual, abre chaves, x pertence aos números reais, não, x pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a 12. Fechou chaves, certo? Então, nesse caso, gente, quando você tem como o conjunto universo os números reais, você pode utilizar como forma padrão a representação do conjunto de solução na forma simbólica, certo? Vejam essa situação porque, naturalmente, vocês terão na atividade questões semelhantes, ok? Vamos ver o próximo. Bom, terceiro, considerando o universo dos números inteiros, determinar o conjunto de solução da inequação. Então, eu tenho 7 menos 3, abre parênteses, 4x menos 1 é maior do que 8x mais 15. Bom, solução. Então, novamente, ó, aqui semelhante, nós já vimos questões parecidas, né, na questão das equações. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Utilizar a distributiva. Né? Então, esse 3 vai multiplicar os termos que estão dentro do parênteses, certo? Então, vou fazer assim, ó. Ok? Ó. Vou repetir o 4 mais, então, 3 vezes 2x, 6x, mais, né, sempre fazendo jogo de sinal, mais e mais, continua positivo, 3 vezes 1 vai dar 3. Sinalzinho aqui, ó, da desigualdade, então, é maior. Do outro lado, 8x mais 15, eu apenas repeti. Aí agora eu vou fazer o quê? Aquele procedimento. Ó. Quem tem a incógnita no primeiro membro, quem não tem, vai para o segundo. Então, ó, o primeiro membro já tem aqui 6x, para junto dele vem 8x, que estava aqui positivo, veio para cá e aí agora ele ficou negativo. Certo? Novamente, sinalzinho da desigualdade. Do outro lado já tem o 15, tá aqui a posição dele. O 4 que estava positivo aqui, certo? Só imaginar que ele está positivo, vem para cá negativo. E o 3 que estava positivo também veio para cá negativo. Então ficou
Segundo membro, 15 menos 4 menos 3. Aí eu vou reduzir. 6x menos 8x vai dar quem? Vai dar menos 2x. Sinalzinho da desigualdade. Então, ó, resolvendo aqui, 15 menos 4 menos 3 vai ser 8. Aí aqui, gente, novamente eu vou precisar fazer o quê? Multiplicar ambos os membros por menos 1. Por quê? Porque a incógnita, certo? Ela vai estar negativa aqui. Então eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Bom, fazendo aqui, ó, menos 2x vezes menos 1, então o 2x já passou a ser positivo. Aí lembre-se, se eu multipliquei por menos 1, o que é que acontece com o sinal da desigualdade? Ele vai inverter nesse caso. Então era maior, aí agora ele passa a ser menor. E fazendo o jogo de sinal, ó, positivo, certo? Positivo, multiplicando com negativo, então mais por menos fica menos, 8 vezes 1 vai ser 8. Então ficou essa desigualdade, ó, 2x é menor que menos 8. Então isolando x, então x é menor do que menos 8, o 2 que estava multiplicando vem para cá dividir. Isso é equivalente a termos x menor que menos 8 dividido para 2, então x é menor do que menos 4, certo? Neste caso aqui, ó, assim o conjunto de solução corresponde a, então, o conjunto de solução é igual, então eu tenho, ó, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, e novamente, o conjunto infinito. Aqui eu optei para fazer uma representação, certo, dos elementos, porém nós poderíamos usar aquela nomenclatura, certo? Vou tentar escrever aqui, não vai ficar muito legal, ó. S é igual, aí abre chaves, certo? Então, x que pertence, neste caso agora, seria o quê? Aos números inteiros, certo? Tal que x é menor do que 4 negativo. Então eu poderia representar desta forma, certo? Ou você poderia representar na forma simbólica, certo? Então vejam qual seria o ideal. Nesse caso aqui, gente, eu aconselho que quando você tiver um conjunto que seja um conjunto infinito, o ideal é que você utilize a forma simbólica, tá ok? Se você não quiser representar na forma simbólica, se você estiver confiante, beleza, você escreve alguns elementos, coloca o sinalzinho de reticência e aí você vai ser aceito também sua resposta. Lembrando que você tem que observar o que é que está dizendo lá na equação. Nesse caso aqui, ó, x é menor do que 4 negativo. Então, eu tenho que considerar apenas os números que são menores do que 4 negativo, certo? Tem que excluir. Por isso que, muitas vezes, quando você usa a linguagem simbólica, ela é mais confiável, ok? Em alguns casos. O que é que acontece? Na próxima ou posteriormente, assim como foi feito na aula passada, certo? Esses 3 exemplos vai ser a base para que vocês possam realizar a atividade. Então, após a postagem dessa aula, eu vou disponibilizar lá no grupo a atividade referente a esse tema no formato em PDF, ok? Então, novamente, bons estudos e espero que todos vocês estejam bem. Até a próxima!